Olá você, seja muito bem-vindo ao episódio de número 00 da Dita Cannabis. Eu me chamo Vinícius, eu sou produtor de conteúdos e serei o host desse podcast. Esse na verdade é um videozinho para explicar quem somos e o que queremos com esse podcast. Bom, a Dita Cannabis veio com o intuito de explicar para as pessoas o porquê da cannabis dentro da medicina. A gente vai falar com mais autoridade, digamos assim, dentro da medicina veterinária, por conta do trabalho dos nossos co-hosts, que é o Edilson e a Bárbara. Eles são dois médicos veterinários especializados no tratamento de animais com óleo de CBD. Meu nome é Edilson Meisen, eu tenho 29 anos, sou médico veterinário há 4 anos, trabalho com anestesiologia e clínica de animais silvestres e pequenos animais também, nas horas vagas. Tenho um empreendimento hoje junto com a doutora Bárbara, minha esposa. Atendemos todos esses animais, estamos ampliando aí para centro cirúrgico e o nosso foco ultimamente, principalmente, está sendo na clínica com cannabis. Olá, meu nome é Bárbara Luiza Gaetke, eu tenho 29 anos, sou médica veterinária, trabalho basicamente com cães e gatos e trabalho com a parte de nutrição também. Por quê? Por que desse nome? Por que a Dita Cannabis? Bom, primeiramente que se eu falar maconha, muitas pessoas automaticamente já fecham a sua cabeça para não ouvir e não ter interesse sobre o assunto. A cannabis nada mais é do que a própria maconha. A Dita Cannabis é justamente para trazer essa pergunta, mas afinal, o que é a Dita Cannabis? Por que todo mundo está falando tanto nisso ultimamente? Tem dado um boom nesse assunto? Como iríamos prescrever cannabis, isso é um tema muito tabu, que tem muito tabu que rodeia esse tema, né? E muito preconceito ainda. Nós decidimos achar um meio de mostrar para as pessoas que isso tem embasamento científico. Existem milhares de artigos em relação, sendo de humanos, de cães e gatos, e posteriormente encontramos inclusive artigos em relação a peixes, aves, répteis e demais espécies. Então a cannabis medicinal pode ser empregada em qualquer espécie, dependendo das suas particularidades, mas com os mesmos intuitos de tratamento. Então a gente resolveu criar a página no Instagram VetHemp, no início com o intuito de divulgar conteúdo científico, né? Basicamente resumo de artigo. Com o passar do tempo, a gente viu outras demandas, né? Então, atualmente a VetHemp, a gente tem, em parceria com o Instituto Equilíbrio, a gente tem cursos, a gente faz mentoria, temos a questão da consulta também, né? Que a gente faz consulta dos nossos pacientes. Além disso, agora vamos iniciar com esse projeto com o Vinícius e com a Dita Cannabis do podcast. Posteriormente ao Instagram, começamos a dar aulas, palestras, fazer lives. Hoje somos professores de um Instituto de Educação de São Paulo, Equilíbrio Cursos. Estamos bolando um curso para ensinar os nossos colegas veterinários a prescrever e também uma mentoria para auxiliar nesse ensinamento, né, e fazer isso por mais tempo. Quando as pessoas falam sobre câncer, Alzheimer, epilepsia, está sempre lá o assunto da cannabis sendo tratado como um remédio excelente para o tratamento dessas doenças, mas e afinal, por que ela não é legalizada ainda? A gente vai ter muitos episódios ainda para falar sobre diversos temas. A conversa sobre isso vai tão longe que é preciso de, mais do que um episódio, mais do que um podcast para falar sobre tudo isso. Não só nossos colegas de profissão, né, não só o pessoal da área da saúde tem curiosidade sobre o tema, mas como a cannabis é cercada de tabus, como eu falei, e tem muito preconceito envolvido, ela acaba sendo um tema de muita evidência por muito tempo. Tem muita discussão em cima, mas com pouco embasamento científico para provar ou não seus efeitos positivos ou colaterais. Então, agora a gente, através do podcast, junto com o Vinícius, com a Dita Cannabis, a gente quer chegar nas pessoas que realmente querem ouvir sobre o tema, querem tirar suas próprias conclusões, mas ouvindo pessoas que estudam sobre o caso, né, que tem isso como aplicação na prática, porém de forma bem simples, bem tranquila, né, e bem humorada, principalmente através de notícias, de curiosidades e também de artigos e relatos que nós temos na nossa rotina. A ideia do podcast é trazer conteúdo de qualidade, mas não necessariamente com um linguajar científico, né? Um conteúdo mais descontraído, curiosidades, que a gente possa acessar todos os públicos, que a gente possa conversar sobre cannabis enquanto tem alguém ali que está dirigindo, está fazendo outras coisas e consegue aprender sobre o tema e principalmente, né, a gente
diminuir o preconceito e o tabu que envolve a cannabis medicinal. Eu desde já agradeço a atenção de quem vem acompanhando, espero que vocês gostem do trabalho que a gente vem inovando agora, e a gente sempre vai ficar disponível aí a opiniões e críticas também de quem quiser conversar com a gente. Fechou, gente? Obrigado. Então é isso, pessoal. Agradeço muito quem ouviu esse nosso primeiro episódio. Fiquem ligados que teremos vários outros. A gente vai moldando e ajustando conforme vai sendo a demanda. Então, feedbacks são sempre bem-vindos, críticas, sugestões. Se precisarem de nós, é só ir no VetHemp, a gente também conversa por lá. Até mais! Sejam muito bem-vindos e a gente espera vocês nos próximos episódios. Fica com a gente que vai ser uma conversa bem legal, de forma descontraída, sem muita enrolação e com assunto certeiro. A cannabis na medicina e o porquê do uso dela. Fica com a gente e até a próxima. This your thing we a sponsor.